o quanto que a sua vida de atleta ajudou a você ter essa mentalidade, esse mindset, de essa persistência, essa disciplina. Imagino que deve ter uma correlação muito forte. Sim, né? Me ajudou muito na questão de eu treinar, eu fazia esporte desde criança, então até indico o pessoal de casa aí, quem tiver filhos, coloque no esporte que vai ensinar eles essa filosofia de vida, de disciplina, de resiliência, de entender que a vida não sempre vai acontecer da forma que você quer. E o esporte se apanha muito. Você dá o seu melhor todos os dias e não ganha. Se você pega um ciclo olímpico, uma Olimpíadas. Cara, se você pega uma Olimpíadas, todo mundo que faz um esporte vai lá pra Olimpíadas. São 100 atletas olímpicos lá. São 100 melhores do mundo, o melhor de cada país. O cara deu o máximo, só que um só ganhou. Os outros são perdedores? Não. E o cara deu o máximo por 4 anos da vida dele ali, ou talvez a vida inteira, e não foi campeão. Então, assim, o esporte ensina que nem sempre você vai ser o campeão. Muitas poucas vezes você vai ser campeão. Se você pega a carreira do Messi, por exemplo, ele disputou 5 Copas do Mundo e ganhou uma. O LeBron James tem mais erros de arremesso do que de acerto, mas o que fica eternizado são nossas vitórias. E esses pequenos fracassos não são fracassos, são aprendizados. E isso o esporte ensina isso. Então, quando eu sofri um acidente, eu falei, cara, mais um aprendizado. Eu era lá da luta, então foi mais um golpe que eu tomei. Entendeu? O Carlos, nosso amigo, tá até ali, ele também é da luta, foi mais um golpe que eu tomei, mas eu vou levantar. E tá tudo bem. Então é ter essa resiliência de entender que realmente não acabou. Cara, incrível isso. E o atleta, ele tem uma mentalidade de atleta, né? Porque o atleta, o primeiro pro segundo, a diferença é muito pouca. O cara é olímpico, ele vai ter 1 segundo, se ele for nadador, ele vai ter uma... E o primeiro, ele tem muito mais vantagem, até financeiro, patrocínio, do que o segundo, do que o terceiro, do que o quarto. Ou seja, o atleta, ele de fato, ele tem uma mentalidade diferente, porque no dia seguinte, cara, eu vou melhorar, eu vou recuperar esse 1 segundo, eu aprendi até aqui, eu já superei essa barreira. Próxima Olimpíada, ou próxima competição, eu vou voltar melhor, né? Então, sempre tem uma chance. Com certeza, isso te ajudou nesse processo de recuperação, de falar... Quando é que você resolveu falar com as pessoas, trazer essa tua mensagem? O que te deu falar que eu preciso levar isso para mais gente? Depois que eu virei atleta de CrossFit, eu passei a ser atleta de CrossFit adaptado em cadeira de rodas, e o esporte me abriu portas, porque eu comecei a ter visibilidade dentro do CrossFit, e aí as pessoas queriam saber mais sobre o Fabrício. E eu comecei a contar um pouco minha história, e aí eu entendi o quanto isso impactava a vida das pessoas. Não ficou preso a mim. E aí eu comecei a ter ofertas de empresas para dar palestras, de podcasts, de eventos. As redes sociais ajudou bastante. Então foi tudo um mix ali, sabe? Então foi quando eu comecei a falar sobre isso. Eu comecei não falo ensinar, mas eu acho que todo mundo tem realmente o que ensinar, o que passar à frente. E eu acho bem legal isso de vocês. Agora eu vou até jogar bola para vocês, porque às vezes as pessoas têm medo de ensinar o que sabe e formar concorrentes, entendeu? Mas não, cara. Não, e eu vejo vocês ensinando pessoas hoje, tendo conteúdo do curso. Se o cara quiser fazer o que vocês sabem, vocês não têm esse medo. Mas eu vou ensinar o cara a ser um advogado imigratório e ele pode tomar o meu lugar, pode pegar meu cliente. E não é isso. E eu falei ali atrás agora sobre os pilares lá do nosso sucesso e do nosso fracasso. Os 3 pilares do fracasso hoje, que eu falo, que eu identifiquei, que eu vejo muito estudando sobre isso, é você não ensinar o que você sabe, você não viver o que se ensina e você não perguntar o que você não sabe. Aí quando a gente inverte a bola, então vamos fazer agora o que é o sucesso. É você ensinar o que você sabe, é você passar o que sabe para outras pessoas. É você viver o que se ensina e você perguntar o que não se sabe. Você ter a humildade para sempre querer aprender mais e perguntar realmente o que você não sabe. Então esses pilares aí eu acho que são fundamentais e vocês estão no caminho. Isso me impactou quando ele falou. E o Pablo Marçal fala muito isso também, pergunta. Às vezes você deixa de perguntar, e isso eu passei a fazer na minha vida. Às vezes você deixa de fazer uma pergunta porque você acha que aquela pergunta é idiota. Né? Pergunta, é importante você... Né? Às vezes você vai ter... E tenta ter um insight de cada conversa que a gente tem aqui. Eu tive vários. Vários. Eu também tive com vocês. Que bom, cara. A gente volta com uma coisa, conhecimento na bagagem impressionante.